Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos. Terça-feira, 15 de outubro de 2024, nosso devocional diário está no Evangelho de João, capítulo de número 2. O capítulo 2 de João vai nos revelar aqui o primeiro milagre que Jesus realizou. O versículo 11 deixa muito claro que esse sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou, revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Qual foi esse milagre? Jesus e seus discípulos e sua mãe foram convidados para um casamento em Caná, ali na região da Galileia, uma pequena vila na região da Galileia. E naquele casamento o vinho acaba. Vinho era algo tradicional, era algo imprescindível nas festas de casamento. E quando o vinho acaba, com certeza todos ficam ali nervosos com aquilo. E a mãe de Jesus, ela vai procurá-lo para pedir para que ele resolva aquela situação. E Jesus resolve. Jesus ele pede para que as pessoas tragam ali potes com água e encham aqueles potes até a borda, até transbordar. E ali Jesus ele transforma aquele vinho, aquela água em vinho. Que coisa maravilhosa é o que acontece. Quando alguém especializado vai provar aquele vinho, ele fica ali maravilhado, porque quando há uma festa como essa, servem logo os primeiros potes, as primeiras pessoas, o primeiro vinho servido é aquele melhor, para que as pessoas possam elogiar. Depois que as pessoas já estão ali mais alegres, já não estão muito atentas ao que está acontecendo, serve-se um vinho inferior, mas ali a transformação daquela água em vinho fez com que aquele vinho que Jesus ali ele criou através da água fosse melhor, e esse foi o primeiro sinal de Jesus. É interessante ser num casamento, é interessante ser uma festa junto com seus discípulos, e aquilo ali foi realizado junto com eles, e ali eles creram que Jesus era o Messias, era o Mestre. Eles não estavam seguindo o impostor, mas seguindo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O Evangelho de João também é peculiar no sentido de que Jesus vai várias vezes a Jerusalém. Nos outros evangelhos, nos sinóticos, que Mateus, Marcos e Lucas, a ida de Jesus a Jerusalém acontece geralmente no final, quando Jesus já está para ser crucificado. Aqui no Evangelho de João nós vamos ver Jesus recorrentemente indo a Jerusalém, mas nós temos que ter em mente que o ministério de Jesus aconteceu em Cafarnaum, na Galileia, em vários outros lugares, inclusive os discípulos eram desses outros lugares e não de Jerusalém. Mas próximo à Páscoa, Jesus vai ali a Jerusalém, e ali quando ele chega no pátio do templo, ele vê pessoas vendendo bois, ovelhas, pombas, e estavam outros assentados em mesas trocando dinheiro. Jesus chega ali e fica indignado com aquela situação, ele prepara um chicote e expulsa todos ali do templo, e ele diz no versículo 16: tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Entendamos que o comércio ali naquela época era muito grande, e todo esse comércio girava em torno de sacrifícios, estavam banalizando o perdão. As pessoas vinham de uma maneira ali sincera trazer seus sacrifícios para pedir o perdão a Deus, para receber o perdão de Deus, e ali aqueles que tinham que estar fazendo isso, os profissionais da fé, os sacerdotes, eles se aproveitavam das pessoas ali para estarem vendendo ali os animais. Muitos inclusive traziam animais de longe, e quando chegavam ali os próprios sacerdotes rejeitavam o que eram trazidos para que eles mesmos pudessem vender um animal puro, um animal sem defeito para ser sacrificado, e aquilo ali fez com que Jesus expulsasse aquelas pessoas dali. E aí diz a palavra do Senhor que seus discípulos se lembraram do que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. As pessoas que estavam ali ao redor vendo aquilo disseram: que sinal miraculoso o Senhor pode mostrar-nos como prova de sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus expulsa as pessoas, Jesus derruba as barracas, Jesus faz tudo aquilo, e as pessoas querem um sinal miraculoso. E Jesus responde para elas naquele momento qual sinal ele poderia fazer. Diz o versículo 19: destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. E as pessoas disseram: este templo levou 46 anos para ser edificado, e o Senhor vai levantar em 3 dias? Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. As pessoas não podiam entender aquilo. Este templo que Jesus estava dizendo era um templo suntuoso, o maior de todos. O templo de Salomão havia sido destruído muitos anos atrás, depois ele foi reconstruído por Zorobabel, mas era um templo menor. Há alguns anos, aqui exatamente há 46 anos antes desse fato, o rei Herodes tinha começado ali a reconstruir o templo, estava reformando, tinha até um
um posto específico para aquilo, e aquele templo suntuoso já tinha 46 anos com aquela obra pública ali acontecendo, e as pessoas não conseguiram acreditar em Jesus, mas Jesus estava usando uma parábola falando que o corpo dele poderia ser destruído, mas em 3 dias voltaria, já falando da sua ressurreição. Inclusive os discípulos, depois que acontece a morte e a ressurreição, se lembram disso. João faz questão de dizer no versículo 22, depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito, então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. É interessante que todos os sinais que nós vamos ver, tudo que acontece aqui, vem trazer fé, vem trazer ali realmente a ideia de que Jesus é o Messias, ele é o Senhor, e João escreve propositalmente o seu evangelho nisso, mostrando sinais, mostrando que Jesus é aquele que havia de vir, ele é a palavra, ele é o verbo, ele é a luz, ele é o pão, ele é aquele que multiplica, ele é aquele que transforma a água em vinho, é aquele que traz felicidade às nossas vidas. Que nós possamos crer nesse Deus maravilhoso que está aqui para tratar de cada um de nós, e que nós possamos exaltá-lo com tudo o que há em nossas vidas. Que Deus abençoe o seu dia e a paz do Senhor.